Hey guys, good morning. Bem-vindos a quem está chegando pela sala agora. Estamos começando essa aula de inglês, nível pré-intermediário. A gente vai falar de verb patterns, de padrões verbais, de regências verbais. E a gente vai falar principalmente de verbos, de como transformar verbos em substantivos no inglês. Existe um formato bastante comum que a gente vai usar o tempo inteiro. E a gente vai ver em que situações a gente vai precisar transformar esses verbos em substantivos. Seja para fazer o sujeito das orações ou para fazer o objeto de alguns verbos. Então eu queria começar propondo aqui uma frase no português, quando a gente diz algo do tipo, por exemplo, cantar é ótimo. Ou ainda viajar é bom. E aí o que eu queria perceber é que nessas duas situações, tanto cantar como viajar, que a priori são verbos no infinitivo, aqui eles estão fazendo o papel de sujeito da oração, são substantivos. Né? Eles são o ato de cantar é ótimo e aqui o ato de viajar é bom. Então a gente muito comumente usa os verbos no infinitivo no papel de substantivo. Tanto para fazer o sujeito de alguns verbos, aliás, dos verbos de maneira geral, né? Para fazer o sujeito e para fazer o objeto de alguns verbos. Então quando eu digo, por exemplo, eu adoro viajar, o que está acontecendo aqui é que esse viajar está como objeto aqui do verbo adorar. Quando eu venho para o inglês e uso o verbo love, eu posso vir aqui e dizer, por exemplo, I love traveling. Então percebam que uma maneira que eu tenho de transformar os verbos em substantivos no inglês é acrescentando o sufixo ing. Então esse sufixo não transforma apenas verbos no gerúndio. Quando eu tenho um verb to be, por exemplo, algo do tipo just working, aqui fica claro que nós temos um gerúndio porque eu tenho aqui o verbo to be mais o verbo principal acrescido de ing. Então ela está trabalhando. Agora, se eu quero dizer algo, por exemplo, trabalhar é importante, quando eu penso nesse trabalhar, que no português é um verbo no infinitivo, eu estou falando, na verdade, do ato de trabalhar. Então, no inglês, eu vou substantivar esse verbo. Eu não vou, comumente, aqui usar o verbo no infinitivo. Não está errado, não. Para ser honesto, não está errado, não, mas não é nada comum. O mais comum é você pegar esse verbo aqui e substantivá-lo, transformar no ato de trabalhar. De que maneira? Working. Então, percebam aqui que quando eu disse she's working, ele entendeu que ela está trabalhando. Uma vez que eu juntei aqui o verbo to be com o verbo principal acrescido de ing, ele entendeu que é um gerúndio. Quando eu vi aqui e coloquei esse working, esse ing, esse verbo aqui no papel de sujeito, isso aqui não é um gerúndio, isso aqui é uma substantivação. Então o ing pode transformar o verbo no gerúndio, pode levar o verbo para adjetivos, né? Pode transformar o verbo num adjetivo, mas aqui a gente está vendo ele como um substantivo, para fazer o papel do sujeito. Então, toda vez que eu penso no português, cantar é legal, viajar é bom, jogar futebol, que sou um sujeito, que é a ação, o ing é sempre a melhor opção, e assim como para o objeto de alguns verbos. Por que eu digo alguns verbos? Porque, por exemplo, no português eu digo assim, eu quero viajar. E eu digo aqui que eu gosto de viajar. Aí eu vou usar no inglês, para a primeira situação, aqui o verbo antes. O verbo antes tem a regência dele, que se eu quiser usar um verbo depois dele, eu tenho que usar esse verbo no infinitivo. I want to travel. E se aqui eu quiser usar o verbo enjoy, o que vai acontecer? O verbo enjoy tem uma regência que é depois de mim não pode ser usado infinitivo. Você tem que transformar o verbo no substantivo. E de que maneira você vai fazer isso? Acrescentando ing. I enjoy traveling. O verbo like, por exemplo, ele permite infinitivo ou ing, verbo substantivado. O mesmo sentido. Ele vai pegar aqui, eu gosto de viajar, aqui, I like to travel or I like traveling. O que a gente vai fazer agora é uma atividade em que a gente vai ser forçado aqui a usar os verbos substantivados, seja para fazer o sujeito das orações ou para fazer o objeto de alguns verbos. A gente vai analisando e a gente vai ter que fazer um matching aqui das palavras da caixa, os verbos, cook, shop, have and go, e a gente vai ter que transformá-los aqui em substantivos. E a gente vai prestar atenção também na ortografia. Por exemplo, aqui. A gente precisou usar o verbo aqui have, ele acaba com e, a gente tira fora o e e bota o ing. Então olha o que está acontecendo aqui. Having a lot of money doesn't make you happy. Então temos algo aqui dizendo, não te faz feliz, não faz você feliz. Então alguma coisa não faz você feliz. Então o que não faz você feliz é o fato de ter muito dinheiro, de acordo com essa frase. Né? Então aqui, o que aconteceu? Eu botei o having, eu não vou botar o to have, como seria no português, no infinitivo, né? Então isso aqui foi uma substantivação. Para a gente vai aparecer ter muito dinheiro, porque é o ato de ter.
Não, aqui é o fato, né? Ou você está falando do fato ou do ato. Observe que na número 2, a gente vai precisar agora do objeto do like. Para a gente vai ser eu gosto de fazer alguma coisa. I like hanging out with my friends at the weekend. At aqui porque é britânico. Os americanos vão usar on the weekend. Aqui. Muito bem. E aí eu quero pensar um verbo aqui em cima, que vai se combinar com out. Para a gente falar, eu gosto de sair com os meus amigos no final de semana. Mas lembrando que eu vou ter que transformar o verbo aqui, acrescentar o ing para ele fazer o papel de objeto do like. Quem poderia aparecer aqui? Então, have já saiu. Having a lot of money doesn't make you happy. Give me a lot of money. And I will show you how to be very happy. I like hanging out with my friends at the weekend. Os britânicos podem botar a tônica aqui, weekend na segunda. A gente vai no verbo go. E aí o que a gente vai fazer? I like going out with my friends. Então a gente vem aqui. I like going out with my friends. Os americanos vão usar o on. E os britânicos at. Então aqui o like, ele tem essa regência, ele pede um substantivo depois dele, porém, ele também pode acompanhar aqui no infinitivo. I like to go out. Ambas estariam corretas. Mas isso é por conta da regência do like. Number 3. Online is easier than driving to the supermarket. Então veja bem, alguma coisa online, que para a gente vai ser fazer alguma coisa online, esse ato de fazer alguma coisa online, é mais fácil. Vejam que aqui a gente tem o adjetivo easy, que está na forma de comparativo, easier, e vamos perceber o que está acontecendo aqui. Para efeito de comparativos de adjetivos. Se o adjetivo tem uma sílaba só, você bota ER. Então, por exemplo, fast tem uma sílaba só, tem apenas um som vocálico, o som do E ou o som do A para os britânicos, fast. Então, quero botar na forma de comparativo, a gente bota o ER. Big, mesma coisa, uma sílaba só, tem aqui um CVC, né, consoante, vogal, consoante, vou acrescentar ali o ER, vou dobrar aqui, but anyway, ainda no padrão de ER. Mais de uma sílaba, eu boto more na frente. Então, famous tem duas sílabas, famous, isso aqui é só um som vocálico, então eu comparo dizendo more famous. Easy deveria seguir esse padrão, porque easy tem duas sílabas, a primeira aqui no I e a segunda aqui no Z, o Y fazendo a vogal. Porém, acaba com consoante Y. Adjetivos que têm duas sílabas e acabam com consoante Y vão perder o Y e ganhar o IR, fazendo easier. Então, fazer alguma coisa online, que a gente tem que descobrir o que seria esse ato aqui, é mais fácil do que dirigir. Olha como esse driving aqui foi uma substantivação. Também, isso aqui não é dirigindo, né? É o ato de dirigir para fazer essa comparação. Vai comparar um substantivo aqui com esse aqui, do que dirigir para o supermercado, do que ir de carro para o mercado. Então a gente tem que entender que é comprar online, né? Fazer compras online na internet. E aí pensar aqui, quem é o que vai ter a ideia de fazer compra? Se é o cook ou o shop. E aí fazer a transformação aqui em substantivo para fazer o sujeito da oração. Alguém gostaria de sugerir uma opção de resposta? Bom, shop, que pode ser o substantivo loja, também é o verbo comprar. Então, para a gente botar aqui, né, comprar online como o ato de comprar online, para que isso seja o sujeito daqui desse é mais fácil, a gente vai ter que acrescentar o ing. E aí observe que shop tem uma sílaba só e tem CVC, consonant, vowel, consonant, consoante, vogal, consoante. Isso vai fazer com que a gente dobre o P. Então a gente está vindo aqui falando de um ato, ó, o ato de comprar, que é shopping online. A gente vai aparecer o infinitivo ali, ó. Ele até botou compras online, até substantivou direto ali, mas é o ato de comprar. Quando eu puser o verbo, talvez ele vá mudar, ó. Is easier, ó, já foi para comprar. Then, agora eu vou ter que também substantivar aqui o driving to the supermarket, do que de carro, ó, dirigir até o mercado. Então ele vai fazer e dirigir. Mas isso aqui, que a gente está usando infinitivo, né? Na verdade é um substantivo, é o ato de fazer compras, que é mais fácil do que esse ato de dirigir. Então, por isso, a gente está aqui com esse shopping. E, obviamente, só sobrou o cook. Observe que em cook você tem duas vogais ali, dois Os, você só de O, um som só. Começa com o mesmo som que ele acaba, né? O C fazendo o mesmo som do K, cook. E aí a pessoa está dizendo aqui, ó, I do the... Esse D aqui já é um indicativo de que aqui tem que vir um substantivo. E aí eu vou pegar o cook, substantivar I do the cooking. Claro que pra gente não vai ser eu faço o cozinhamento. Não dá para traduzir ao pé da letra, né? É da de eu cozinho. Várias atividades da casa
você pode fazer com essa estrutura. Do, mais um artigo definido, e depois ali o verbo acrescido de ing, ou seja, transformado em um substantivo. Por exemplo, se eu quero dizer que eu passo roupa, tem mais de uma forma de dizer isso, ok? Nunca tem um jeito só de falar, né, as coisas. Mas a gente vai pegar essa estrutura e eu posso fazer assim, ó. I do the ironing, ó, eu passo roupa. Ele já entendeu ali. Se eu faço I do the washing, ó, ele vai dizer que eu lavo a roupa. Se eu digo, por exemplo, I do the washing up, já eu lavo a louça. Só esse up ali, coisa do inglês, né? Enfim, ó, tá aqui. Então eu posso combinar. I do the cleaning, querendo dizer que eu limpo. Então aqui, esse ing não é um gerúndio, ele é uma substantivação transformada no ato de fazer. So I do the cooking in our family. Ó, eu cozinho na nossa família, preparo a comida. Even bread and cakes. Bread, olha o L lá fazendo som, somzinho de E. E cakes, aqui o adjetivo de A. Até mesmo pão e bolos. Vejam que bread no inglês é um substantivo não contável, não vai para o plural, diferente de cake, que foi ali, né? Even bread and cakes. Ele dá mais uma sequência de verbos aqui para a gente fazer a mesma coisa, substantivando para fazer ou o sujeito da oração ou o objeto de alguns verbos. Vamos ouvir. Ouvir não. Vamos ver, vamos ler aqui, ó. Download, que é baixar alguma coisa, né, na internet, a gente usa o termo. Só que a gente fala download, né? Em inglês é download. Você puxa a tônica para esse ao. Send, make, olha o Ezinho mudo aqui, puxando o A para o som dele do alfabeto, né, de A. And get. So let's see number 5. My favorite thing on Friday evening. Olha como já começa. A minha coisa favorita na sexta-feira à noite é, se é uma coisa favorita, ó, seria a ideia de pedir pizza, né? Para comer em casa, take away pizza. E aí a gente tem que pensar aqui que verbo que vai dar essa ideia de pedir pizza, levar uma pizza para casa. E a gente vai ter que transformar no substantivo para ser a coisa. E aí temos download, send, make and get. E tem um deles aqui que vai se combinar bem com essa ideia de take away, que é levar para casa, para viagem, né? Take away pizza. Lembrando que essa forma de expressar essa ideia vai mudar de país, né? Estados Unidos, de vários lugares, estados podem falar de maneira diferente. Aí você vai para Inglaterra, vai para Nova Zelândia, enfim. Get, take away pizza, dá uma ideia de pedir uma pizza, pegar uma pizza e levar para casa. Então a gente tem aqui que botar getting, né? My favorite thing on Friday evening is getting take away pizza. Lembrando que get tem uma sílaba só e tem consoante, vogal, consoante, então eu vou dobrar o T. Vamos pegar essa frase aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, lembrando que ele botou um O com U aqui. Isso é ortografia britânica, o americano vai só no O direto. Aqui, ó. My favorite, like this. Ele pegou favorito ali para um sexismo, né? Mas quando eu puser o substantivo aqui feminino, ele vai pegar coisa aqui, ó. My favorite thing. On, vai entrar com dia. On, e se entrar com dia mais o período do dia, na sexta de manhã, à tarde, on também. Letra maiúscula para os dias da semana. On Friday evening is, ó, getting, ó, take, fazer a expressãozinha aqui para botar o adjetivo para pizza. Ó, que ele já botou ali, pedir pizza para viagem, né? Essa ideia, order, take away pizza. Então, getting entrou como ato de pedir pizza, por isso ele veio aqui com esse ing substantivado. Ok, so let's remove get from the list. Music from the internet is sometimes illegal. Bom, isso aqui está completamente ultrapassado, né? Outdated. Mas a situação que a gente precisa é fazer alguma coisa com música da internet é, às vezes, ilegal. E percebam que eu estou falando do ato aqui. Esse ato de fazer alguma coisa com música da internet que é ilegal. Veja que é o sujeito desse verbo. Então, vou substantivar alguém daqui de cima botando ing para encaixar nesse papel de sujeito. Quem pode ser? Poder de baixar música da internet. Então a gente pega download, que é o verbo, e bota o ing, downloading. So downloading music from the internet is sometimes illegal. Number 7. New friends isn't always easy. Or isn't always. Posso tirar o T e conectar no N direto aqui, né? Isn't always easy. Esse S está vibrando aqui do always. Vai pegar o easy. Seria a ideia de fazer novos amigos. Não é sempre tão fácil, nem sempre é tão fácil. Percebam que eu preciso do sujeito desse verbo aqui. A pergunta é o que nem sempre é tão fácil. É o ato de fazer amigos. Então eu preciso substantivar alguém, sobraram ali em cima, né?
send and make. So which one would you guys use? E aí eu vou ter que botar o ing para substantivar aqui para fazer o sujeito. So what would you say? Like sending new friends isn't always easy, or making new friends isn't always easy. Make, certamente, certo? Lembrando que make acaba com esse mudo, acaba no K, tiro o E fora e bota o ing fazendo uma sílaba nova agora, né? Entrando nesse in. Making. Então, making new friends. Ó, ele tá ali no fazendo, né? Porque ele não dei nenhum, não situei ele ainda para esse ing. Quando eu puser um verbo aqui para dizer que isso aqui é sujeito, ele já vai entender como fazer, ó. It's nice. Ele já veio com a ideia de fazer novos amigos. E é o sujeito aqui para o verbo is, então ele precisou substantivar o make. Sobre o send pra gente, obviamente a gente vem aqui e vai dizer, né? Sending email is easier than writing a letter. Yes, of course it is. Então a ideia de enviar e-mails é mais fácil, ou seja, esse ato de enviar, portanto, sending. Então se eu digo I'm sending an email now, isso aqui é um gerúndio, eu estou enviando. Agora se eu digo sending e-mails is, opa, ele já vai entender como enviar. O ato de enviar é, ele precisou transformar no sujeito aqui. Now there's go, mend, chat and do. Mend is like to fix, consertar alguma coisa, está quebrada. Então vamos ver. Aqui a gente vai precisar para o objeto desse verbo aqui. The best thing about the internet. Veja bem, a melhor coisa. Se a melhor coisa é, a gente vai ter que ter um substantivo aqui. So the best thing about the internet is blank to friends on Facebook. Ó, é fazer alguma coisa com amigos. Esse to aqui está puxando o substantivo aqui, ó. On Facebook. Falou em mídia social, preposição on. On Instagram, on Facebook, on TikTok. So the best thing about the internet is blank to friends on Facebook. Quem vai entrar bem aqui substantivado? A pergunta é fazer o que com amigos no Facebook? Que ato é esse que é a melhor coisa na internet? Alguém reconhece algum dos verbos da caixa como conversar? Go, mend, chat and do. Observem go, o O fazendo som de O, o som do alfabeto, the alphabet sound. Já em do ele faz um relative sound, som de U, ou às vezes de fraquinho, da, mas não é o O comum para as vogais no inglês, fazerem mais de um fonema. Aqui no mend, veja que esse A não faz o som dele do alfabeto, o som do alfabeto no I, even, e o A aqui no som do A, como em cat, chat. Esse é o verbo, chat, like talk, conversar, conversar informalmente. Lembrando que tem uma sílaba, consoante, vogal, consoante, vou dobrar o T. Portanto, the best thing about the internet is chatting to friends on Facebook. Então, lembrando que se eu digo they are chatting, isso é gerúndio. They are chatting, eles estão conversando. Essa junção do to be com ing deixou claro isso. Quando eu digo chatting to friends is nice, eu transformei no ato de conversar com amigos. Por isso que ele veio agora. Isso aqui agora é o sujeito, perdão, isso aqui do verbo to be. Portanto, let me remove chat is out here. So the best thing about the internet is chatting to friends on Facebook. Not in my opinion. The best thing about the internet, to me, like in my opinion, is having access to information, being able to teach, for example, here. I don't like social media at all. So number 10, I hate blank nothing. I like to be busy all the time. Veja que agora a gente vai querer um verbo aqui para ser o complemento do hate. O verbo hate está lá no grupo do love, está lá no grupo do like, no grupo do start, que são aqueles verbos que aceitam infinitivo e ing. Então, se eu quero falar, eu odeio ir ao banco, eu posso falar I hate to go to the bank. Ou posso falar I hate going to the bank. É bem mais comum, pelo menos no meu universo de acesso ao inglês, sobre vários aspectos, né, me deparar com hate e ing. Mas, você vai lá no dicionário, você vai ver regência, o infinitivo também é possível nas gramáticas. Mas aqui ele quer forçar a gente a um hate mais ing, porque eu escuto a atividade, né, o recorte aqui. Então eu quero pensar I hate blank nothing. I like to be busy all the time. Pessoal maluca, né?
Não sabe o momento de parar, né? I hate like nothing, imperativa. I like to be busy all the time. Vem aqui em casa lavar uma louça, né? Do the cleaning. Welcome. My house is the perfect place for people like that. There are lots of things for you guys to do here. Então eu quero montar aqui, eu odeio, pra gente seria, eu odeio não fazer nada. No inglês seria uma redundância você pensar em não fazer nada. No inglês você pensa, eu odeio fazer nada. O verbo vem de uma forma afirmativa, mas o hate está trazendo essa carga negativa ali, né? Então eu não vou botar, eu odeio não fazer nada. Eu odeio fazer nada. Eu preciso pensar quem é o verbo que vai entrar aqui, substantivado, ou seja, acrescido de ing, para fazer esse complemento aqui. Alguém gostaria de jogar aí nos comentários? Vamos ao verbo do, que vai ter esse deve fazer. E ele vem para cá, acrescido de ing, simplesmente bota o ing aqui depois do or, né? Fazendo doing. So I hate doing nothing. A gente pode vir aqui e dizer assim, ó, I hate doing nothing. Lembrando que nothing, o or no som de a. Eu odeio, pra gente ver, eu odeio não fazer nada. Esse não vai existir no inglês, é direto ali. Lembrando que eu poderia representar essa mesma ideia com infinitivo, porque é uma regência do verbo hate. Tem verbo que não vai permitir essas duas possibilidades. Ó. Meu Deus, a pessoa está disléxica aqui, peraí. Muito bem. Então aqui na atividade a gente vai usar essa, porque a atividade está pedindo para a gente substantivar os verbos. Número 11. I love blank shopping, especially for clothes. Perceba que o verbo que vai entrar aqui, ó, ele também está pedindo aqui um verbo com ing. E ele vai, quem vai entrar, o verbo que vai entrar aqui na lacuna vai entrar com ing por causa do go. Lembrando que o go é como hate. Você pode encontrar, por exemplo, I love to travel ou I love traveling. Aqui a gente vai praticar o love com ing, que é super comum, e pensar quem é que vai se combinar com shopping, que é um verbo que se combina com vários outros com ing para fazer expressões. Tipo nadar, dançar, andar, fazer compras, que vai ser o caso aqui. Alguém sabe qual dos dois? Se é o go ou se é o mend? Então eu vou dizer I love going shopping or I love mending shopping. What do you guys think? Go. Go se combina com vários outros verbos com ing. Por exemplo, let's go dancing. Não é ir dançando, é vamos dançar. Let's go walking. Vamos dar uma caminhada. Let's go skiing. E por aí vai, go swimming. Então aqui, lembrando que eu poderia também dizer I love to go shopping. Especially for clothes. Esse for está mostrando para comprar o quê? Porque o go shopping pode ser comprar comida, comprar roupa. E aí o for vai indicar fazer compras desse tipo de objeto, no caso roupas, né? 12. Quando eu quero dizer que eu ou alguém é bom em alguma coisa, a preposição é at. Em inglês, se você usar uma preposição, certamente quiser usar o verbo depois, você vai ter que substantivar esse verbo, porque as preposições pedem substantivos. Então eu entendo que Tom is good at buying computers. Eu entendo que ele é bom em fazer alguma coisa em relação a computadores. Eu posso botar um substantivo direto, por exemplo, I'm good at Portuguese. I'm good at mathematics. Botar uma coisa aqui ou uma ação na qual eu me considero bom. Ou no caso aqui o Tom. Como só sobrou o man ali que é consertar, a gente quer dizer que Tom é bom em consertar computadores. Ele tem essa habilidade. Então esse at vai me obrigar a botar o ing aqui no man e fazer mending. So Tom is good at mending computers. Fix é um sinônimo do mend. He can fix almost any problem. E aí que apareceu o modal, com a ideia de ele consegue. E aí esse modal pede o verbo da sequência sem o to na forma original, né? Não pode ser com ing. É uma regência aqui do can. So he can fix, ele consegue consertar quase qualquer problema, né? Almost any problem, but not all the problems.